Tudo bem? Então, dando continuidade aqui às nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de gestão de estoque. Então, vamos iniciar aqui o nosso modelo. A gente tem algumas opções em minutos, mas a gente converte. Vamos trabalhar aqui em segundos e metros. E aí, a gente pode começar aqui o nosso modelo, né? Iniciar nosso modelo. E aqui a gente está sempre acostumado a trabalhar essa questão de ter sempre um source, né? Mas nesse modelo aqui a gente vai ter uma oportunidade de criar os box, né? As matérias-primas aí, de uma forma um pouquinho diferente. Então, como é que nós vamos colocar aqui usando o nosso DefSim, né? A gente vai ter aqui duas filas, um processador aqui, um processo, e a gente vai ter também aqui, mais para frente, né? A gente tem aqui os nossos conveyors. Então eu vou ter um conveyor aqui. E o outro aqui. Bom, e aí no final eu tenho então uma estrutura para a gente encerrar a produção para a gente descartar, né, as nossas matérias-primas. Então vamos organizar aqui. Esse aqui eu vou chamar de almoxarifado e vou aumentar aqui para 3.75, 6.75. Vou deixar no x igual a 0 e y igual a 0. Aqui, esse cara eu vou chamar de estoque. Isso sempre de acordo com o nosso modelo do IDEFSIM, tá bom? Também vou mudar aqui para 3.75 e aqui para 6.75. No X vou colocar 9, não, ficou perto, vou colocar 15 e no Y igual a 0. O processo aqui também vou deixar no X igual a 22, Y igual a 0. Aqui no conveyor vou colocar aqui como igual a 23, y igual a 0, y igual a 0 aqui no final. Aqui eu vou colocar como 32. Muito bom. Y igual a 0. Aqui a gente vai colocar o y igual a 0 também. O y32. Você vai ver que ele já junta ali, ó, tá vendo? Colocando o y32, ele já junta aqui, ó, as esteiras. Mas dá, quer dizer, não tá bem junto não. Mas dá pra gente fazer o seguinte também, ó. Eu clico aqui em Joint Conveyor, clico na primeira, clico na segunda, e aí ele faz a junção, tá vendo?
Essa é uma forma de fazer, ó. Agora ele já deixou juntinho. E aqui 32, y pode ser 7, menos 7. Vamos colocar aqui também o sync alinhado, né? Aqui no 32. Opa. 32. Y igual a 8, vamos ver. Muito bom. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui também é que esse transporte ele é feito do almoxarifado para o estoque, ele é feito através de dois transporters. Então vai ter o transporter 1 e o transporter 2. E para a gente criar o caminho, né, desse transporter, eu vou colocar um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui e um nó aqui. Muito bom. Vamos fazer as ligações dos nós, né? A gente usa a letra A para fazer a ligação do nó, de um nó no outro. Esse é o caminho que o transporter vai fazer, né? Não vou ligar o transporter ainda, porque a gente tem uma condição no nosso problema, que é uma condição em que tanto um quanto o outro transporter pode fazer. E aí já posso até adicionar aqui, ó, para a gente entender essas ordens, né? A gente tinha lá o dispatcher, que a gente já tinha falado antes, né? O dispatcher é o dispositivo que faz o controle dessas ordens aqui, controla esse grupo de transporte, né? Que mais? Bom, agora acho que a gente pode fazer as ligações também. Então pego aqui ligação de fluxo, vou ligar do almoxarifado para o estoque, do estoque para o processo, do processo para a esteira e da esteira para a saída. Se a gente pegar e der um reset aqui e um run, você vai ver que não aconteceu nada, né? Por quê? Porque a gente não tem uma fonte aqui de matéria-prima, né, que está chegando aqui para nós. Então a gente precisa, de certa forma aqui, fazer, ó, você vai ver que o run não roda nada. A gente precisa fazer com que essas matérias-primas cheguem, né, que elas se criem aqui, tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer isso então? A gente vai pegar aqui no estoque e vai dar um duplo clique. E aí eu vou vir aqui em Triggers, On Message, e aí eu vou fazer o que? Não, desculpa, On Reset. On Reset. O que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele mandar uma message. E essa message ele vai mandar de quem, olha lá, from current, que é de quem a gente está falando, para ele também, né, para ele mesmo. Existe algum delay? Não, não existe nenhum delay, né, nessa mensagem, ela vai acontecer instantaneamente. E aí, a condição de true significa que se eu deixar true aqui, toda vez que eu der o reset, ele vai mandar essa mensagem para isso aqui acontecer, tá bom? Bom, parâmetro 1. O parâmetro 1 está relacionado com a quantidade de itens que a gente quer criar aqui. Então, no nosso caso, são 300 caixas. O parâmetro 2 está ligado ao tipo de item, na verdade, né, que a gente quer criar.
Então, se eu vier aqui em Toolbox, por exemplo, e for aqui em Flow Item Bin, eu consigo ver quais são os itens que eu posso criar, tá vendo? E o Box, ele é o Flow Item número 1. Então, quando eu vier aqui, que eu editar aqui, né, o parâmetro 2, ele vai ser 1. O parâmetro 3, e esses valores aqui nós vamos usar eles logo, né, em uma outra trigger. Então vocês já vão ver onde que eles vão aparecer. O parâmetro 3 está relacionado com programação, né, código tal, e não é o que a gente quer fazer aqui agora. Então, toda vez que eu der um reset, ele vai mandar uma mensagem, tá bom? Que mais que eu preciso fazer? Eu preciso falar o seguinte, que agora, quando ele receber a mensagem, então agora onMessage, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um create flow items. Então ele vai criar os flow items. Então, ó, quantidade que eu quero criar. Ele pegou aquele parâmetro 1 que a gente setou como 300. Flow item bin rank. Então aquele parâmetro 2 que a gente setou como 1 sendo caixa, ele vai colocar aqui como criar o flow item. E o destino é justamente aqui no estoque. Então ele vai criar as 300 caixas como a gente pediu. Então se eu der um reset, run, você vai ver que aqui já começa a aparecer as 300 caixas, tá vendo? Vamos ver aqui. Olha lá, entraram 300, já saíram 4 e aí ele já começa a executar aqui uma boa parte do trabalho, né? Beleza. E aí aqui a gente pode deixar ele rodando, né? Até ele encerrar todas essas 300 caixas. E aí você vai ver que ele não vai mandar mais caixas enquanto eu não der aqui no caso stop, um reset. Se eu der run de novo, como ele fez no reset, ele manda mais caixas. O que falta a gente configurar também? Esse aqui eu vou chamar ele de processo. E o tempo de processo dele, deixa eu clicar 2 vezes nele aqui. O tempo de processo dele aqui, ó, vou aqui em processor. O tempo de processo dele em segundos é 1.2 minutos, então são 72 segundos. Preciso fazer isso. Preciso também configurar aqui esse caminho, né? Vou ligar, preciso ligar o almoxarifado no nó. Almoxarifado no nó. Vou ligar o nó no estoque. O nó no estoque. Preciso ligar os transporters aqui nos nós também. Então vou clicar no transporter e no nó. Essas ligações são todas feitas com o A, né? Transporter e no nó. O dispatcher, a gente vai ligar ele aqui, ó, do almoxarifado para o dispatcher, né? Com a letra S. Então clico aqui no almoxarifado, clico no dispatcher, faz uma ligação na porta central e com a letra A eu ligo do dispatcher para o transporter, do dispatcher para o transporter. Agora eu tenho as minhas conexões prontas aqui e a configuração do meu processo também está toda pronta, né? Na verdade toda pronta ainda não, porque eu preciso configurar as chegadas aqui do almoxarifado também para o estoque. Se a gente olhar nos slides, a gente vai poder ver o seguinte, que o tempo, né, na verdade a quantidade de peças aqui do estoque,
quando ela chegar numa quantidade de 150 peças, eu preciso dizer para o almoxarifado que ele tem que me mandar mais 300 peças. Por quê? Porque depois, quando essa mensagem chegar aqui, eu vou chegar e vou precisar de um tempo de transporte. Vai ter um tempo de transporte aqui que a gente vai configurar, que vai ser o suficiente para, enquanto o estoque estiver consumindo as últimas 150 peças, que cheguem mais 300 peças novas aqui. Bom, e para a gente poder fazer isso, o que eu preciso fazer então? Eu vou vir aqui no estoque e agora eu vou adicionar uma outra trigger. Deixa eu dar um stop reset. Eu vou adicionar uma outra trigger. E essa trigger agora vai ser on exit. Na saída, né? Na saída eu vou fazer o quê? Eu vou mandar uma mensagem. Aqui, cadê? Aqui, control. Send a message. Para quem que eu vou mandar? Então eu vou mandar do current, desse objeto, mas eu vou mandar essa mensagem agora para esse cara aqui, ó, para o almoxarifado. Por quê? Porque esse almoxarifado precisa receber essa informação de que quando o conteúdo dele chegar em 150, ele precisa criar mais, né? Então não tem delay, mas a condição agora não é sempre. Não vai ser true para sempre, vai ser quando o content de quem? Do objeto do current, o content desse current for igual a 150. Quando acontecer essa condição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar mais 300 itens do tipo caixa, igual a gente já estava fazendo antes. Esse parâmetro 3 a gente não mexe. Então, quando saírem 150 caixas daqui, ele vai pegar e vai mandar uma mensagem para o almoxarifado. Fala assim, almoxarifado, cria aí. E aí agora eu preciso colocar essa trigger aqui no almoxarifado, né? On message. Quando ele receber essa mensagem, o que ele vai fazer? Create flow items. Ele vai criar as 300 itens do tipo caixa aqui no destino atual. Ele vai criar aqui mesmo. Depois isso aqui vai ser transportado para o estoque. Clico fora, vou dar um reset run. E a gente vai ver aqui, ó, começa o processo, está diminuindo as caixas. Eu vou dar uma acelerada para a gente ver aqui no estoque esse valor diminuindo, né? Tá vendo? Ó, 290. Vou acelerar mais um pouco. O ideal é que quando ele chegue em 150, ele vai parar, ó lá. 150. Ele adicionou, por quê? Porque eu não coloquei esse tempo de viagem ainda. A hora que ele caiu as 300 caixas no almoxarifado, ele já veio automaticamente para cá. Porque eu não disse nem ainda para o almoxarifado que eu preciso fazer esse transporte pelas empilhadeiras e nem que ele tenha um tempo para que isso aconteça. Então a gente vai configurar isso aqui agora. Dá um stop, reset. Então, para a gente configurar aqui, eu vou vir aqui no almoxarifado, vou dar um duplo clique nele e dizer o seguinte, que no output, esse output vai ser feito pelo transporte, né? E ele vai usar quem? Ele vai usar o dispatcher. Cadê aqui que está muito perto? Opa, tudo bem. Tudo bem. Cadê aqui? Eu preciso só puxar você. Vamos clicar
clicar aqui no Dispatcher. Então ele vai usar o Dispatcher como transporte, né? O Dispatcher, ele vai... peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Aqui não. Beleza, vai mandar para o primeiro available. É isso aí. Muito bom. No Dispatcher, a gente vai pegar e vai configurar aqui, né? Aqui está falando para a gente fazer o primeiro disponível. Na verdade, a gente vai colocar o que estiver mais perto. O que estiver mais perto. Vamos ver se tem alguma outra configuração aqui. Ports. Vamos ver aqui no Transporter também se tem alguma coisa para a gente configurar. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos começar já a colocar algumas características do Transporter, né? Na hora que você clica aqui, ó, as propriedades, a propriedade do Transporter, a gente tem aqui um lift speed, aqui ó, no Task Executor, a capacidade desse Transporter é de 300 unidades, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que mudar. No Travel, aqui ó, a gente vai colocar o Max Speed como 1 metro por segundo. Por quê? A gente vai fazer uma conta que é simples, né? A gente vai pegar e precisar que esse transporte ele leve 3 horas para percorrer esse tempo, esse espaço aqui. Eu não consigo colocar o tempo, mas se eu colocar a velocidade de 1 metro por segundo, e aí eu disser que essa distância aqui tem 10.800 metros, ele vai levar 3 horas para percorrer essa distância virtual aqui. Então, por isso que eu coloco aqui 1 metro por segundo para facilitar a conta. E para depois eu coloco essa distância virtual do nó aqui como 10.800 metros. Capacidade, load time, unload time também está tudo certo. Vamos fazer isso aqui para o Transporter 1 também. Aqui a capacidade é 300 e a velocidade máxima também é 1. Muito bom. Agora eu preciso configurar as distâncias dos nós aqui. Então vou clicar nesse nó. Aqui ó, em Network Node. Eu vou colocar aqui ó, a distância virtual desse nó é de 10.800 metros. A velocidade aqui eu vou colocar como 10.000 metros por segundo, que é para colocar um limite de velocidade aqui, para se precisar acelerar, a gente acelera lá a simulação. Então aqui eu vou colocar só para garantir que a gente vai ter esse tempo acontecendo. Fiz isso para o nó 1, agora eu vou fazer isso para o próximo nó. Dele para o nó 1 também tem uma distância virtual de 10.800 metros. Vou colocar aqui uma velocidade de 10.000 metros por segundo.
Muito bom. Vamos aqui também. Desse nó 4 para o nó 3, né, também vou colocar 10.800 e aqui 10.000. Para o nó 4 a mesma coisa. Aqui 10.800 e aqui 10.000. Então, ó, a hora que eu der um reset run, ele já criou aqui as 300 caixas. Quando chegar no 150 aqui, ele vai fazer o pedido. Vamos lá, vamos ver. Tá chegando. Vai fazer o pedido agora, ó, fez o pedido e o transporter 2 tá carregando aqui, ó, as 300 caixas e andando aqui naquela velocidade que a gente setou e no espaço que a gente colocou também. Se a gente acelerar, ele vai andando lá, tá vendo? A ideal é que ele vá chegar quando as 150 caixas acabarem aqui. E aí ele vai descarregar. Vou acelerar mais um pouquinho. Ele vai descarregar lá, tá vendo? Ó? Aqui, ó, 20, 19, 16, 15, 13, 11. A hora que zerar, ele chega e descarrega lá. E aí ele descarregou e ficou, né? Então a gente precisa corrigir essa questão aí também, de fazer ele voltar. Como é que a gente faz isso? Vou dar um stop reset. Aqui no transporter, a gente vai colocar uma trigger. Uma trigger que vai ser on unload. Quando ele descarregar, o que ele vai fazer, né? Travel to an object. Então ele vai viajar para um object. Qual que é o objeto que ele vai viajar? Ele vai viajar para esse cara aqui, ó. Ele vai voltar aqui para o almoxarifado. Isso. E ele vai... vamos deixar essa condição aqui. Sem prioridade. Então é isso. Tem que fazer isso aqui para o transporter 1 também. Aqui vou colocar uma trigger on unload. Quando ele der esse unload, né, ele vai vir aqui e vai viajar para um objeto. Que objeto que é esse? Ele viaja para o almoxarifado. Aqui também vamos deixar essa configuração. Vamos dar um reset e um run. Vou acelerar aqui para ele buscar. Levou e está voltando. Olha lá. Aí selecionou o próximo. Vai entregar aqui para o estoque. E vai voltar. Agora o transporter 2 vai continuar, né, a produção, vai continuar o carregamento. E a gente vai ver aqui sempre essa linha abastecida, né? Isso é uma das questões que a gente tem lá no problema. Isso não pode ficar desabastecido, tá bom? Então, tá funcionando. Bom, e agora a gente pode observar aqui, né, e fazer uma dashboard. O que a gente pode fazer aqui, ó? Na dashboard a gente pode pegar um gráfico de estado
E aí aqui eu vou pegar esse de pizza, vou colocar aqui, vamos configurar ele aqui. Quem que a gente vai adicionar nesse gráfico de pizza, né? A gente vai adicionar aqui, ó, vou pegar com conta-gota, a gente vai adicionar o processo. Então, como é que eu vou chamar ele aqui, né? Bom, deixa eu clicar fora aqui. Bora, aí. Esse gráfico aqui, ó, eu vou chamar ele de estado do processo. E vou pegar também um outro gráfico, que é um gráfico de isso aqui, ó, de quantidade, né? Vou pegar um gráfico de linha aqui e vou fazer agora esse gráfico para o estado, para o estoque. Então agora eu vou colocar o estoque aqui, ó. Deixa eu arrumar eles aqui. Deixar esse aqui maior. Quando eu der um reset, olha lá, estado do processo. Aqui, ó, eu vou chamar de tempo, né? E aqui de quantidade. Quantidade versus tempo. Então, a hora que eu aperto o Run aqui, ele começa a mostrar se o processo está sendo utilizado ou não. E a gente vai vendo que a quantidade do estoque vai caindo. E aí, a hora que chegar no zero, que ele bater no zero, a gente já vai ter de novo uma quantidade chegando de 300, tá vendo? Que é a formação do dente de serra lá, que é o que a gente viu nos slides, falando sobre a característica dessa curva, né? Dessa curva de estoque aqui. Então a gente vai ter o dente de serra se formando conforme essas coisas forem acontecendo. No exercício ele pede para a gente fazer essa simulação por 300 horas. Então vamos colocar aqui stop time. 300 horas são, colocar aqui em segundos, 1 milhão, desculpa, e 80 mil segundos. Então vou dar um reset, run, vou acelerar aqui para ele começar a criar. Você vai ver que ele vai criando aí o gráfico de dente de serra, né? Então a gente tem aqui, ó, ele vai ficando cada vez mais curto, mas está aqui o nosso gráfico e a nossa simulação do jeito que a gente queria demonstrar, né? Assim que ele encerrar, você vai ver que vai ficando cada vez mais curto, mas as chegadas de material elas vão acontecendo aqui. Tá bom? Então é isso, nosso vídeo de hoje.